Olá, olá, boa noite. Quem vem comigo hoje, nessa terça-feira, 17 de junho de 2025? Vamos começar mais uma live, né? Esperando vocês chegarem. Boa noite para quem vai chegar agora, para quem vai chegar daqui a pouco, para quem vai assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depois pode assistir também em qualquer horário. Ai, muito bom. Preciso falar, né, que essa live, então, para quem já está me acompanhando, sabe, né, que faz parte desse movimento que eu venho construindo, né, que é chamado Comunidade Destrava, que é uma comunidade que a gente está construindo passo a passo, juntinhos aqui, que vai trazer sempre temas bem relevantes, bem importantes, que mexem bastante com a gente. Colocar o dedinho na ferida, sim, porque a gente precisa conhecer as feridas para que elas possam ser curadas, né? Esse espaço, na verdade, eu estou criando para quem empreende, para quem tem um negócio, para quem trabalha por conta e que muitas vezes se sente travado, cansado, travada, cansada, cheia de ideias, mas com dificuldade de colocar em prática. E uma informação bem importante, que essa comunidade, a comunidade Destrava, ela ainda não está oficialmente ativa, tá? Nós estamos, assim, trabalhando nela, mas ela ainda não existe oficialmente. E ela vai existir naquela outra plataforma, sabe? A de vídeos, que eu não posso falar o nome aqui, né? Porque senão essa plataforma aqui para de entregar o meu conteúdo. Então, tem essa questão, né, gente? Não pode falar nome. Ai, meu Deus do céu. Mas ela vai existir lá naquela outra plataforma. Só que para isso acontecer, eu preciso de um número mínimo de pessoas inscritas no canal. Então, assim, são regras deles, né? Então, uma questão, se você ainda não fez isso, já aproveita, tá? Se inscreve lá no meu canal, ativa as notificações, lá o sininho, salva os conteúdos, comenta, compartilha com outras pessoas que também empreendem e podem se beneficiar desses temas. Isso ajuda a plataforma a entender que o conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo. E acabei de pensar uma questão aqui, que eu já vou deixar falado, tá? As 100 primeiras inscrições que eu tenho lá naquele canal, naquela plataforma, que começa com Y, essas 100 primeiras vão poder fazer parte dessa comunidade sem nenhum custo durante um ano. Ah, gente, olha o que eu falei aqui. As 100 primeiras inscrições que eu tenho lá no meu canal. Se você ainda não inscreveu, corre lá, procura lá, põe lá na busca Alessandra Alessandri, tá? Você vai me achar. Então, as 100 primeiras inscrições vão fazer parte da comunidade Destrava por um ano sem nenhum custo. Eu repeti, hein? Então, anota aí. Mais um motivo para você ir lá e se inscrever, tá? Então, já falei, é só pesquisar lá, Alessandra Alessandri, né? Que você vai me achar. E claro, depois disso, se você quiser rever essa live também, ela vai estar disponível por lá também. Vai ter um monte de facilidade, tá? E mais um aviso que todas as semanas nas minhas lives eu tô trazendo um presente, né? André! Oi, que bom que você tá aqui. E a Aline, não sei qual dos dois estão aí, ou os dois, coisa boa. Muito bom. E, enfim, tá, o presente de hoje, né? Essa semana, então, olha só, eu lancei uma campanha para quem quiser adquirir o curso Organização para quem não gosta de organizar, tá? Então, quem comprar
isso veio durante a semana, né? Eu sempre deixo até a meia-noite do dia da live. E essa, de uma maneira especial, eu vou deixar o resto da semana porque já vem de uma campanha. Então, além do curso, ainda vai ganhar 2 e-books que eu tenho também, né? Um chama Armários em Ordem, Mente em Paz, que é um guia prático. E vai ganhar o e-book Convivendo com a Ansiedade, ferramentas para o dia a dia. Então, corre. Faz sua inscrição. Eu gravei também uma aula secreta, gratuita, que tá com link aqui na minha bio, tá? E também tá disponível para vocês que estão aqui comigo. Gente, só sucesso, só coisa boa. Vamos aproveitar que tem muita coisa bem bacana para oferecer, tá certo? Só clicar, aproveitar. Então vamos lá. Vamos pro tema de hoje, que tá pegando forte aí para muita gente, eu sei disso, que é boa de ideias, ruim de execução. Bom de ideias, ruim de execução. Quem aí já se identificou? Se alguém quiser, pode me mandar mensagem, pode escrever no chat, enfim. Escreve lá. Eu sou uma pessoa cheia de ideias, mas... Qual é o seu mas? Ou... Eu tenho muitas ideias, mas eu travo onde? Onde que você trava? Na esquematização, na execução? Aonde que você está travando? Então, antes de entrar nas causas e nas soluções, que quem está me acompanhando também sabe, eu trago as causas e as soluções. Ninguém sai dos meus cursos, treinamentos, lives sem uma solução, tá? Vamos falar um pouco sobre o que é que está por trás desse tema de hoje, tá? Se tem uma coisa que eu escuto muito de quem empreende é assim: nossa, ideia eu tenho de sobra. O problema é fazer acontecer, né? Também assim, nossa, eu até começo, mas não termino. As ideias vêm a 1000 na minha cabeça, a 1000 por hora, mas na prática eu travo. Eu escuto muito isso, viu, gente? E sabe por quê? Sabe o que é mais curioso? Ter muitas ideias é geralmente uma característica de quem é criativo, de quem é inteligente, inquieto, que tem um olhar muito bom para oportunidades. É uma característica. Ou seja, se você se sente assim, isso já é um sinal que você tem o potencial que muita gente gostaria de ter, que é o de enxergar caminhos, o de criar, o de inovar. Só que aí vem o problema. Quando a execução não acompanha, né? Você tem toda essa criatividade, tem toda essa capacidade que você já está na frente de muita gente que nem isso tem, só que a execução não está te acompanhando. O negócio não cresce, as contas continuam chegando, as oportunidades passam e o pior, a autoestima começa a cair. Você começa a se culpar, né? Vai pensar, nossa, por que eu sou assim? Por que eu não consigo colocar as coisas em prática como tanta gente consegue? Será que eu não levo jeito para empreender? Você começa num processo de autojulgamento e de depreciação mesmo de si, que vai te levando para um abismo. E aí, isso é uma bola de neve. Quanto mais você se cobra, menos você faz. E quanto menos você faz, mais você se sente incapaz, entendeu? E tem mais uma coisa. O mundo online faz parecer que todo mundo está executando, que todo mundo está entregando, está crescendo, está bombando de vendas. Quando você abre a internet, praticamente é só isso que a gente vai ver, certo?
E você vê tudo isso enquanto você tá aí só nas ideias, olhando para uma lista de projetos inacabados. Então, por isso o tema de hoje é tão importante. Hoje, então, né, vamos falar assim, sem enrolação, tá? Sobre por que isso acontece, quais são as armadilhas que te deixam nesse ciclo e o que você pode fazer de uma forma realista, prática e adaptável para você começar a virar esse jogo, tá certo? Então, ó, papel e caneta na mão, aí juntinho de você, anota tudo que for sendo importante, ou assiste depois, vai voltando quando tiver já liberada a gravação, vai voltando para pegar o que é mais importante para você, tá? Mas não deixa passar isso não. Então vamos lá, bora recomeçar, que a gente já deu uma introdução aqui. Vamos entender por que isso acontece primeiro, tá? Então, quando alguém diz que eu vou falar, nossa, eu sou boa de ideias e ruim de execução, pode parecer só uma frase engraçada, né? Pode parecer um jeito leve de se descrever. Mas por trás disso tem um conjunto de fatores emocionais, cognitivos e comportamentais que, se a gente não olhar de frente, essas coisas vão continuar te mantendo exatamente no mesmo lugar, se você não encarar isso de frente. Deixa eu aprofundar um pouco nisso. Um dos fatores que te leva a isso, né, a essa condição, é a confusão entre criatividade e clareza de ação. Então, a primeira raiz desse problema é a ilusão de que ter boas ideias já é meio caminho andado, tá? Quando na prática a criatividade sem clareza de ação é só uma dispersão bonita. Tá me acompanhando? Vamos lá. O cérebro humano adora criar conexões novas, tá? É assim que as ideias surgem, principalmente em pessoas com perfil mais intuitivo, mais imaginativo, tá? O cérebro faz milhões de associações, enxerga soluções onde os outros não veem, conecta pontos distantes. Isso é maravilhoso, mas sabe o que o cérebro dessas mesmas pessoas tem dificuldade de fazer? Esse mesmo cérebro tem dificuldade de transformar ideia em passo a passo. Em passo a passo, na verdade, concreto, porque nas ideias o passo a passo existe, tá? Nas ideias ele existe, mas concretamente isso não acontece. Essa dificuldade tem uma explicação neurocientífica. A área responsável por essa transição do campo da imaginação para o campo da execução é o córtex pré-frontal. É ele quem organiza as ações, ele define prioridades, ele calcula o esforço necessário para realizar cada coisa. Quando a gente fica só no campo da criatividade, sem descer para o campo da clareza, essa parte, o córtex pré-frontal, ele fica meio à deriva. Ele não recebe um sinal claro de qual é o próximo passo. E o resultado disso é uma paralisia por excesso de possibilidades. Olha que doideira! Você consegue trazer tantas possibilidades que você fica paralisado com isso e não executa. Então, na prática, o que acontece? Você anota aí 1000 ideias, fica empolgado no início, fala para todo mundo o que você vai fazer, né? Nossa, vira uma beleza. Mas na hora de executar, você trava. E isso não fica só no campo profissional, hein? Essa confusão impacta tudo.
vida financeira, porque você não consegue transformar a ideia em produto vendido, sabe? Impacta a rotina pessoal, porque você não cria tempo para fazer, para aquilo realmente acontecer. Impacta a sua saúde emocional, porque a frustração de não conseguir avançar mina a sua autoestima. Então, olha bem para isso, tá? Outro fator que pode contribuir também para esse nosso assunto de hoje é um ponto crítico, que eu acho que é a armadilha da empolgação que evapora, sabe? Que vai evaporando o ciclo da empolgação. Calma, deixa eu organizar aqui. É o ciclo da empolgação versus o desânimo. Então vamos lá de novo. Neurocientificamente falando, toda vez que você tem uma ideia nova, o seu cérebro libera dopamina. Todo mundo tá sabendo disso, né? A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Por isso, você sente aquele pico de energia, sabe? Aquela vontade de fazer acontecer, aquela sensação de que agora vai. Só que o problema é que a dopamina, ela é rápida. Ela te dá um pico e logo depois ela cai. Se você não tem uma estrutura mínima de continuidade, de planejamento, de rotina, de microtarefas, o que sobra depois da queda da dopamina é o cansaço, é o tédio, a autocrítica. E a longo prazo, viver nesse ciclo dopamina queda, sabe, toda hora, transforma a sua relação com o trabalho num eterno recomeço. Isso desgasta o seu sistema nervoso, bagunça a sua motivação e te faz se sentir num ciclo vicioso. Quanto mais você tenta começar, mais difícil fica de continuar. E quais são os impactos práticos dessa história? Você se sente esgotada, esgotado, mesmo sem ter feito quase nada. Você já deve ter chegado no fim do dia exausto, exausta, e você parou para pensar? Não rendeu. Seu dia, você não fez muita coisa, mas você tá naquele processo de cansaço, né? Traz também aquela sensação de que você não serve para isso, sabe? E essa sensação vai sempre aumentando cada vez mais. Você começa a evitar novos projetos para não se sentir de novo nessa frustração. Isso tudo é um processo que vai acontecendo inconscientemente. Sabe, quando esse ciclo vai tomando conta da sua vida, essas fases vão acontecendo de uma forma inconsciente. Se você não entender, se você não estiver aqui comigo agora, aqui ó, nessa live, entendendo tudo isso, você vai continuar deixando acontecer. Agora, quando você tem o conhecimento, aí o jogo começa a virar, tá? Quero falar também de um sabotador bem clássico, que muita gente não reconhece, que é o perfeccionismo disfarçado. Ele não aparece só naquela pessoa meticulosa, que revisa um post 30 vezes antes de publicar. Eu sou bem desse caminho, tá? Eu reviso tudo, eu sou, né, quem me conhece sabe, eu sou bem meticulosa, cometo erros, obviamente, graças a Deus sou humana, mas eu tenho esse processo, tá? Só que ele não acontece só dessa forma. Ele também aparece na forma de procrastinação crônica. O perfeccionista tem tanto medo de fazer alguma coisa mediana que ele prefere o quê? Nem começar. Porque dentro dele existe uma ideia distorcida
de que se ele não puder entregar alguma coisa impecável, é melhor nem fazer. Isso também tem base cerebral. O perfeccionismo, ele está muito ligado ao medo da rejeição e a ativação da amígdala, tá? Que é a central de resposta ao medo no nosso cérebro. Então, quem dá a resposta ao medo é a amígdala. Quando a amígdala entende que existe uma possibilidade de exposição ao fracasso, ela ativa um modo de defesa, que é o congelamento. E o resultado disso? Você tem a ideia, mas fica revisando ali 1000 vezes, sabe? Até não dá mais tempo de fazer. Você busca cursos e mais cursos para se preparar, principalmente aqueles que a pessoa te promete milagres. Uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia na internet, né? Aquele curso que te promete milagre. Dorme de um jeito, acorda do outro, gente. Né? Não existe. Nos meus cursos, eu faço questão de falar, isso não existe. Você não vai assistir o curso hoje e acordar de outro jeito amanhã. Tá? Acontece para quem espera o momento perfeito, que nunca vai chegar. E essa pessoa vai se convencendo de que não era para ser agora. E o impacto no dia a dia é gigante. Os seus projetos atrasam, as oportunidades passam, a sua renda fica travada e a sua confiança despenca. Eu já falei, vai anotando. Quero falar também de mais um vilão de quem empreende, que é o excesso de ideias e a ausência total de critérios para filtrar e priorizar. Tem muitas ideias, ter muitas ideias parece uma bênção. E é uma maravilha. Só que quando você não tem um sistema para escolher, para saber exatamente no que você vai focar, isso vira uma prisão. Você acorda com uma ideia genial. Aí no meio do dia você tem outra ideia genial. E antes de dormir, mais uma ideia genial. E nenhuma delas avança. Você começa um projeto e antes de terminar esse projeto que você começou, você já está super encantado com o próximo. Esse processo tem um nome, tá? Chama overthinking criativo. Ai, a minha mãe vai me matar agora, gente. Minha mãe é professora de inglês. Eu falei uma palavra de inglês e uma de português, mas é o nome que se dá, mãe, me perdoa. Ela tem pavor disso, gente. Mas tá bom, é um overthinking criativo, que é o nome que as pessoas conhecem, tá? Inglês e português é assim mesmo. Vou falar de novo do córtex pré-frontal, que ele não consegue organizar nesse momento o fluxo de informações e você fica pulando então de uma coisa para outra como se tivesse num zapping mental, sabe? E isso gera cansaço mental assim extremo. O seu cérebro gasta energia só no processo de escolher e quando chega a hora de agir, você já está esgotada, já está esgotado só de tanto pensar. Quais os impactos reais que isso tem? Você vai criar um calendário comercial todo bagunçado, produtos pela metade, mensagens e comunicações confusas e uma eterna sensação de que está atrasado em tudo. Quem se identificou? Então, se você se reconheceu em algum desses pontos que eu trouxe, entende uma coisa, não é falta de capacidade,
É falta de um sistema claro, de uma rotina que te ajude a transformar criatividade em ação. É falta de ferramentas emocionais para lidar com a autocrítica e o medo de errar. Eu quis trazer todas essas explicações neurocientíficas sobre o que acontece no nosso cérebro por um motivo assim simples, tá? Que é para você parar de achar que isso é só uma questão de força de vontade ou de falta de foco. Não é só isso. Tem uma estrutura por trás. Tem processos acontecendo dentro de você que influenciam o jeito que você reage, que você decide e que você age todos os dias. Então, saber disso não é para criar desculpas, tá? Presta atenção. Todas essas questões que eu trouxe, esses embasamentos, não é para você criar desculpa. A culpa é do meu córtex pré-frontal. A Alessandra falou que o problema é da amígdala. Não, tá? Eu trouxe isso para te dar consciência. Porque quando a gente entende e sabe de onde vem o problema, fica muito mais fácil encontrar a saída. Todo problema tem uma solução quando ele é conhecido, quando ele é reconhecido. Quando a gente olha ele de frente, encara a história, a solução é possível. Senão, eu já falei isso bastante, como que você muda uma situação que você não conhece? Não tem jeito. Então, agora você sabe, né? Agora você está conhecendo. Então, agora que você já entendeu quais são as raízes dessa questão, desse problema que a gente trouxe hoje, de excesso de ideias e falta de ação, né? A gente precisa falar então das armadilhas, tá? Porque é aí que muita gente tropeça sem nem perceber. E uma das armadilhas mais comuns é a ilusão de que se você tiver mais uma ideia, ela vai ser a virada de chave que você estava precisando. E aí você fica presa de novo nesse ciclo de planejar demais e executar de menos. O cérebro, querendo te proteger da sensação de fracasso, ele vai te empurrar para uma zona de conforto que é o mundo das possibilidades. E você fica horas, dias e até semanas sonhando com novas soluções. E na hora de pôr a mão na massa, você vai travar. E essa busca constante pela próxima grande ideia vira um lugar seguro para fugir da execução. Outra armadilha eu já trouxe também, já falei um pouquinho, é o perfeccionismo, disfarçado de cuidado com os detalhes, né? Você revisa, mexe, repensa, volta atrás e no final das contas você sente que não está bom o suficiente para ir para o mundo. E o perfeccionismo desmedido é um sabotador disfarçado de capricho. Por trás dele, quase sempre tem um medo do julgamento. A ideia de que se o seu projeto não sair perfeito, você vai ser criticado, vai ser criticada, rejeitado, vai queimar o seu nome, vai te travar. Tem também o looping das urgências, né? Quando tudo vira prioridade. E quando tudo vira prioridade, nada realmente que é importante vai avançar. Você vai começar o seu dia com uma intenção clara, mas aí chega uma mensagem, um cliente pede alguma coisa de última hora, o Instagram te distrai, falei o nome, a plataforma te distrai, o e-mail apita, e quando você vê, já é noite e o que era estratégico, que você acordou com aquela ideia, ficou para depois de novo. Ficou para amanhã. Só que amanhã vai acontecer a mesma coisa e isso vai ficar para depois de amanhã.
Isso é um sinal clássico de que a organização mental e a falta de priorização real destroem o seu progresso da execução. Mais um perigo de armadilha é você cair nessa armadilha da comparação nociva, sabe? Ficar olhando para os colegas de mercado, ver os lançamentos, os stories, os resultados, os prints de faturamento, e você começa a achar que você está ficando para trás. Esse tipo de comparação desonesta, e a gente falou disso na live passada, ela alimenta a ansiedade, rouba a sua energia e ainda te faz tomar decisões impulsivas só para tentar alcançar os outros. E aí você se ferra cada vez mais. Porque você está entrando em processos impulsivos sem saber se isso realmente é para você, sem saber se é isso que você quer, né? Tem mais só uma armadilha que eu quero trazer, que é a da falsa produtividade, tá? Você faz 1000 coisas pequenas para se sentir ocupado, para se sentir ocupada, para aliviar a culpa de não estar entregando o que realmente você precisava entregar, o que realmente é importante. Você responde mensagens, organiza pastas, faz listas, mexe no site, mas evita justamente aquelas ações que podem de fato te trazer resultado financeiro ou dar um passo importante no seu projeto. E todas essas armadilhas, então, elas têm uma coisa em comum. Elas te dão a sensação de que você está se movimentando. Porque você está. Só que, na verdade, você só está girando no mesmo lugar. Você está se movimentando, mas você não vai sair do mesmo lugar. E eu vou te dar uma boa notícia. Quando a gente nomeia o problema, quando a gente nomeia as dificuldades, a gente começa a ter poder sobre ele. Eu já nomeei vários aqui hoje para você. Então, pega essa dica, eu já falei, anota, depois volta essa gravação e entende, vai nomeando. A minha questão é essa, deixa claro, escreve no papel. Analisa aquilo, põe aquilo prega no papel assim, ó, na parede, na sua frente, o nome da sua questão. Olha para ela todo dia para você poder organizar, né? E agora que a gente já falou das causas, já falou das armadilhas, vem aquela pergunta que realmente importa muito. O que é que dá para fazer? O que é que dá para fazer de uma forma real, prática, sem precisar virar uma pessoa completamente diferente da noite pro dia? Porque eu já falei, isso não vai acontecer e nem é para acontecer. Ninguém vai mudar a pessoa que é. Então, dentro da sua realidade, o que é que dá para fazer? Né? Como eu já falei, eu não gosto que ninguém saia de nenhum lugar meu sem solução. Então eu vou trazer algumas soluções e é lógico que você vai adaptar para o seu estilo de vida e vai praticar o que fizer mais sentido para você. Então uma ideia é você aceitar que você não vai começar com tudo pronto. Esquece essa ideia de que existe uma transformação radical que ela vai acontecer de terça para quarta-feira. Que aquele curso que te prometeu, ó, ficar milionário, ele vai dar certo. Se eu assistir ele hoje, amanhã vai dar certo. Isso não vai acontecer, tá? O que funciona de verdade é começar. E começar pequeno, com passos possíveis dentro da sua realidade hoje. Então, não é sobre ter o planejamento perfeito, presta atenção nisso, não é sobre ter o planejamento perfeito, é sobre ter o primeiro movimento. Quer uma ação prática? Escolhe uma única coisa que você vive empurrando e termine essa coisa nos próximos 2 dias. Não precisa ser a maior tarefa. Pode ser mandar aquele orçamento que está parado aí.
Pode ser finalizar um post que ficou no rascunho. Pode ser organizar uma lista de clientes que você precisa entrar em contato. Terminar uma tarefa pendente vai mandar uma mensagem poderosa para o seu cérebro assim: eu sou capaz de concluir. Você não sabe o poder que esse comando tem no seu cérebro, quando ele é real. E para ele ser real, ele precisa da prática. Não adianta se falar. Todo dia eu vou acordar e vou falar: eu sou capaz de concluir. Se eu não agir, se eu não tiver uma ação concreta, prática, ele não vai acreditar. Então, isso tem que acontecer em conjunto, tá? Então, faça uma entrega antes de se permitir ter uma nova ideia. Pode até parecer bobo, tá? Mas o que eu tô te falando aqui é ouro, é muito importante. Então, antes de abrir um novo projeto, finaliza o que você já começou. Antes de começar uma nova tarefa, finaliza aquela que você já começou. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples. Terminar vai dar para o seu cérebro a sensação de progresso. E é isso que gera motivação real. Anotou? Então vamos lá. Outro ponto. Cria um sistema mínimo de rotina. Não precisa ser uma agenda cheia de blocos, de horários, 1000 ferramentas de produtividade. São ótimas, tá, gente? Mas não é isso que eu tô propondo aqui. A não ser que você já tenha, que você já faça isso, já seja parte da sua rotina. Maravilha, intensifica. Mas se não for, não tem a menor necessidade de ser por um tempo, né? Ou até você decidir. Pode ser algo simples. Por exemplo, reservar 30 minutos por dia para mexer no que é estratégico para o seu negócio, para o seu empreendimento. Antes de abrir o WhatsApp, por exemplo, antes de entrar na plataforma, na rede social, qualquer rede social, antes de responder o mundo, senta e faz aquilo que você sabe que vai fazer a diferença. Faz uma tarefa. Eu já te propus aqui uma ação prática. Uma tarefa você tem 2 dias, mas foca e finaliza. Mais uma atitude que transforma, tá? Para de consumir conteúdo só por consumir. Sim, é muito importante aprender, é muito importante buscar referências, mas se você está usando isso como uma desculpa para não agir, tá na hora de limitar o tempo de estudo e aumentar o tempo de execução. Uma boa regra para isso é: para cada hora de conteúdo que você consome, gaste pelo menos 1 hora aplicando o que você aprendeu. Não adianta você comprar 1000 cursos, escutar 1000 cursos e não colocar em prática. Você tá jogando dinheiro fora. Você tá gastando à toa. Tá gastando dinheiro, tá gastando tempo, tá gastando energia. Tá entrando em todos aqueles processos que a gente já falou aqui. Então, uma ideia. A cada conteúdo que você assiste, a cada hora de conteúdo, você gasta a mesma hora para aplicar o que você aprendeu ali. Tá? Outra coisa que funciona é você ter um lugar onde você anota suas ideias, mas com prazo para revisitar, tá? Então, assim, cria uma rotina mínima de organização mental e, assim, você não precisa ficar com a cabeça cheia, né? Você vai anotando tudo aquilo que está na mente, todas aquelas questões que você precisa fazer, anota, porque você libera isso da sua mente, sabe? Você vai tirando, deixando ela mais livre. Então anota, de qualquer forma, do jeito que for melhor para você. Então anota porque assim, você tira dali, mas essas ideias também elas não vão se perder, né? Não precisa ser num planner gigante, nem numa agenda toda desenhada. Pode ser, tá, gente? Eu amo. Mas não precisa,
Pode ser um bloco de anotações, um post-it na parede, uma planilha simples, um aviso na porta. Mas marca uma data da semana para você olhar aquilo e decidir qual ação você vai fazer agora. E o que é que vai ficar para depois. E anota também. A minha ação de agora é essa. A de depois é aquela. De todas aquelas questões que você já anotou no papel, tá? E realmente olha para isso e responda. Responde para você. O que é prioridade hoje? Qual que é o próximo passo daquela ideia que eu quero tirar do papel? Essa é a sua prioridade. E essa organização mínima já muda o seu dia, tá? Então é o próximo passo daquele projeto que é muito importante para você, daquela ideia que você quer muito tirar do papel. É só o próximo passo. Conclui esse passo, depois você vai para o outro próximo passo. Conclui ele também. Traga conclusões para sua vida e para sua mente, tá? E por fim, né, por fim, né, às vezes eu vou lembrando, vou falando, tá? Se comprometa com uma frase que eu tenho. É uma frase que eu tenho medo da interpretação. Eu pensei nela aqui, mas eu sou meio assim de falar que o feito é melhor que o perfeito. Então deixa eu já te fazer um alerta importante, antes que a interpretação não seja a que eu quero ouvir. Isso não significa fazer de qualquer jeito. Ou entregar algo mal feito só para dizer que fez. O meu medo dessa frase é isso. São as pessoas que usam essa frase para entregar algo não bem feito e usa o poder dessa frase. Por isso que eu tenho medo de trazer, mas eu quis trazer esse conceito para você ficar alerta com isso. A questão dessa frase, o feito é melhor que o perfeito, é começar com o melhor que você consegue dentro das condições que você tem hoje. Sim. E depois revisar, ajustar e melhorar, tá? Então, eu acho, às vezes pode ser melhor dizer assim: se comprometa com o movimento, com a melhoria contínua, tá? E não com a ideia de esperar estar tudo perfeito para começar. Então é isso, se comprometa com o movimento, com a entrega, mas não com esperar estar tudo perfeito para começar, porque isso raramente vai acontecer. Aliás, eu diria que, nossa, muito raramente vai acontecer estar tudo perfeito para começar. Então, o problema, né, é que muita gente trava esperando o cenário ideal, o momento perfeito, as condições alinhadas, e aí o tempo passa e nada acontece. Só que o outro extremo, o feito é melhor que o perfeito, mal interpretado, também é um risco. Porque vira uma desculpa para você fazer mal feito, sem cuidado, sem pensar no impacto daquilo. E o que eu estou propondo, então, é um caminho do meio, um caminho do equilíbrio. De novo, faça o melhor que você consegue com os recursos que você tem hoje, com consciência, com atenção, mas faça. E depois siga melhorando. Você anotou isso? Anota. Assim, você cria ritmo, você constrói confiança, você evolui de verdade, tá? Então, assim, um resumo prático é esse. Escolha uma coisa. Haja. Haja do verbo agir. Cria uma rotina mínima. Pare de acumular teoria.
aceite a imperfeição como parte do processo. E se você quiser ajuda para estruturar isso melhor, continua me acompanhando, né? É exatamente disso que eu falo nos meus cursos, aqui nas minhas redes sociais todas, né? Aqui na outra lá, que eu já pedi para você se inscrever lá no canal. Então, se você quiser dar o próximo passo nessa jornada de organização de forma leve, prática, possível, então, eu quero te convidar para assistir. Eu tenho uma aula secreta que tá com o link aí na bio, para você entender qual que é esse caminho, tá? Ela já não é tão secreta mais assim, porque já tá até no link da bio, né? Ela é rapidinha, mas só para te mostrar um caminho possível para você começar a destravar todas as suas questões. E você vai entender melhor lá sobre o meu curso Organização para quem não gosta de organizar, né? Que tem vindo transformando a rotina de muita gente que achava que nunca ia conseguir se organizar, porque é um curso leve. Eu não falo, não me aprofundo, não trago técnicas, ferramentas, nada disso. São questões naturais, evoluções naturais, pequenos ajustes na rotina que fazem grande diferença, né? E ainda tem 2 e-books de presente, então assim, clica lá, tá? Quero lá naquele canal no outro canal dos vídeos, que eu já pedi para você se inscrever, ativar o sininho, tudo mais. Tá ficando muito legal, gente. Essa comunidade Destrava vai ser lá, tá? Eu falei lá no começo aqui dessa live, vou falar agora de novo. Os 100 primeiros inscritos vão participar da comunidade sem nenhum custo durante 1 ano. Já foi bom, né? E lá eu tenho várias playlists muito interessantes. Eu tô com uma playlist de filmes, onde eu faço análises sobre a ótica dos temas que eu falo. Organização, comunicação, autorresponsabilidade, que é de alguns filmes. E eu faço a análise desses filmes sob essa ótica. Coloquei lá, nossa, olha só, coloquei lá agora, essa semana, uma playlist de um desafio de 21 dias, que é um desafio que eu já fiz aqui nessa plataforma de cá, nessa rede de cá. São 21 dias com 21 ações simples e práticas para você sair da inércia, para mudar a sua rotina e começar a destravar a sua vida. A playlist chama 21 para virar. Ela começou nesse sábado, mas como eu tô postando uma por dia, às 6 horas da manhã já entra lá, já entra publicada. Então, assim, qualquer dia que você começar, você começa do primeiro dia. E aí você vai entrar todos os dias, você vai pegar esse desafio de 21 dias, um por dia, tá? Você vai seguir a sequência até você conseguir vencer esse desafio. Pequenas, grandes ações que vão te colocar em movimento. Ações simples e de muito efeito, tá? Que vão te ajudar a sair dessa inércia mesmo. E aí você vai me contando do seu progresso, combinado? E quem tiver sugestão de tema, gente, me manda, que aqui tá sendo assim, sugestões, até, né, sugestões, ou eu mesmo vou tendo ideias durante a semana, trago a questão, a gente aprofunda no tema, traz a raiz do problema e eu sempre trago soluções, né? Se tem algum assunto que te trava, que tá te impedindo de avançar, pode me contar, que eu quero muito fazer essas lives que realmente ajudem você a virar esse jogo, tá? Então é isso. Vamos ver se tem alguma questão aqui. Muito bom, muito bom. Quero agradecer demais quem esteve aqui, quem está, quem estará. E na próxima semana, então toda terça-feira às 20 horas, tá? Nossa live sempre colocando o dedinho na ferida e trazendo a solução para a história. E eu quero te ver em movimento. Eu quero te ver mudando esse jogo, mudando essa história. E eu tô junto, tá? Já falei. Os temas não são só para você, não. Pode ter certeza que eles são muito para mim, todos. Todos os temas eu falo para você e para mim. A gente tá no mesmo barco e estamos caminhando juntos e juntas.
Um beijo, fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra novamente. Beijo, tchau, tchau.